Olá, olá, sejam bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. Eu tenho aqui do meu lado a minha querida Débora. Tudo bom, Rogério? Tudo ótimo, minha amiga. E nesse lugar ainda, né? Tudo ótimo porque nós estamos num lugar especial, entrevistando uma pessoa que com certeza vai trazer muito conteúdo relevante para a vida dos nossos clientes, dos nossos da nossa audiência, né? Sim, posso dizer assim, né, Débora? Pode, da nossa audiência, pessoal aí por áudio, por vídeo, todo mundo que tá aí. Isso, com certeza. Gente, nós estamos na Bienal do Livro de São Paulo, nós estamos no maior evento literário da América Latina. Então, essa atmosfera que vocês estão vendo aí nas imagens é exatamente porque nossos estúdios estão em um dos principais corredores do evento. Então, são pessoas passando, pessoas se conectando com conteúdos de valor e a gente fica muito feliz em estar aqui contribuindo para que isso aconteça. E aí, nossa entrevistada de hoje, nada mais, nada menos do que Mayara Tavares, nossa autora do Finanças e Negócios. Débora, apresenta a nossa querida Mayara. Já tenho várias perguntas para ela aqui. Tudo bom, Mayara? Tudo bem, Débora. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado nosso convite também, por estar aqui, porque eu sei que é um tempo, né? E hoje tempo é dinheiro demais, né? Porque a agenda não tá fácil, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando na Bienal, né? Porque uma coisa é a gente fazer o livro, estar na construção do livro, e outra é vir aqui, ver como é que está sendo feito o lançamento e tudo mais. Está sendo muito gratificante para mim. Muito obrigada. Bom. E é bom pra gente, a honra de entrevistá-la, mas vamos agora até falar. Porque ela veio, só deixando muito claro, gente. Veio diretamente lá de Maceió. Só pra isso. Bem só pra prestigiar vocês. Saiu lá do Nordeste para vir para cá para estar no lançamento do seu livro e também participando do podcast. Então a gente fica muito feliz, muito grato por você ter escolhido a editora Chave Mestra para compartilhar o seu conteúdo. Parabéns. Eu que agradeço. Eu vou apresentar aqui, peraí. A Mayara é Mayara Tavares, ela é alagoana, como a gente disse, daqui de pertinho, empresária contábil, consultora empresarial e mentora. Ela é especialista em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. É bem pouquinha coisa, viu, gente? Então eu vou deixar ela falar restante, porque é muita coisa. Tá bem resumido. Né? E a gente vai poder falar muito aqui com ela justamente sobre o capítulo do livro, que é como estruturar um plano de negócios eficaz. Gente, quem que não quer saber? Então aproveite, porque não é sempre que a gente tem um podcast. Papel e caneta na mão, não tem como. Esse podcast aí você precisa trazer os insights preciosos e o caminho estruturado que a Mayara vai trazer. E aí, Mayara, como é que foi escrever, né, esse livro? Como é que foi participar desse projeto? Joia. Ficou bem conectado, na verdade, com o que eu já faço, né? Hoje eu tenho um escritório de contabilidade em Maceió, atendo outros estados também, mas eu tenho focado muito na questão da consultoria empresarial e na controladoria e mentoria também. Então, muitas vezes o empresário chega pra gente no escritório e quer construir uma empresa, abrir um negócio e se perde no básico que precisa ser feito, que às vezes é até um controle financeiro, basicamente, né? E aí, justamente nesse projeto, eu vi qual a necessidade que alguns clientes meus teriam. Iniciei esse projeto de consultoria com relação ao plano de negócios, e deu super certo. Então, foi tudo a ver com o que me convidaram para fazer no livro, né? Muito bom. E até que ela falasse um pouquinho aí do capítulo, né? Porque eu tava vendo aqui, as pessoas às vezes, né? Ela coloca aqui, gente, vê se vai comprar o livro, viu? Eu vou falar só um trechinho, né, Rogério? Vamos colocar já o link, a descrição, né? Para você poder adquirir o livro. Vamos colocar aí no comentário fixado aí, já tem, né? A gente vai deixar para você fazer, né? Adquirir esse livro, mas eu vou deixar só um trechinho aqui que ela colocou, que eu acho que é importante, né? E tem muita gente que é assim, né? Você, imagina investir todas as suas economias em um sonho. Você abre as portas do seu próprio negócio com entusiasmo, mas descobre que ele não será tão vantajoso e lucrativo quanto você esperava. Tudo por um simples detalhe que poderia ter sido observado em um plano de negócios. Então, você diz que você já passou por isso. Essa foi minha realidade há 10 anos. Então, o que você já passou que você pode também falar para o pessoal aí que às vezes está no desespero de fazer algo, mas não se planeja, né? Perfeito. Como eu comentei no livro, né, foi uma das realidades que me aconteceram. A gente tem na consultoria diversas ferramentas que podem instruir o profissional, o empresário, na verdade, a entender o negócio dele. Porque às vezes, eu quero abrir uma determinada empresa, vamos supor, um prédio de coworking, por exemplo. E aí, nesse prédio de coworking, quantas pessoas vão trabalhar nele?
onde é que ele vai estar localizado? Será que a via é movimentada ou não? Então, tudo isso precisa ser analisado antes mesmo de ter esse sonho concretizado. E, às vezes, é um sonho que é tão impulsionado, assim, pela vontade, que você não se atenta aos detalhes que uma pessoa externa vai verificar isso. E foi o que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu dediquei justamente para um coworking, construí várias salas, auditório para 30 pessoas, mas aí uma coisa que realmente me deixou, depois do projeto basicamente todo pronto, reforma já iniciada e tudo mais, eu vi que quando eu fui fazer a primeira locação para auditório, não teríamos capacidade para tantas pessoas no estacionamento. Então, não teria tanta mobilidade para receber tantas pessoas como eu gostaria. E aí eu vi que realmente o faturamento que teria não seria o suficiente para suprir o que eu planejava no início. Então, se eu tivesse feito um plano de negócios lá atrás, tivesse sendo conduzida por um consultor especializado que entendesse tudo isso, realmente teria sido um outro contexto, talvez um outro local tivesse dado mais certo. Muito bom. Então, esse consultor, ele se apresenta como fosse assim, um copiloto que está junto com esse empresário ou empreendedor que está ali exatamente apontando o ponto cego, né? Exato. Eu vejo também como uma bússola, né? Fantástico. Porque muitas vezes a gente quer clareza, acha que tem a clareza, mas na hora de botar o foco para dar direção, uma pessoa de fora acho que consegue direcionar mais de forma mais clara e com planejamento. E muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito e não faz. E aí vem também a questão do planejamento, porque ocorre que quando a gente monta um plano de ação, quando você tem alguém externo, você se sente um pouco mais cobrada, você sente ali que realmente precisa fazer aquilo. E às vezes no dia a dia a gente esquece e vai atropelando a agenda e não foca no que precisa ser feito, né? Como a gente fala muito aqui, mudando de área, mas do personal trainer, né? É verdade. Se você sabe que precisa fazer, mas vai deixando e vai sozinho. E sozinho você caminha 1, 2, 3 dias e fala, não vou mais porque eu não consigo. E quando você faz o investimento, você paga um personal, você tem uma responsabilidade maior, não só porque você está pagando, está saindo do teu bolso, mas também porque você quer um objetivo, né? Quer manter a saúde, manter a estética, enfim. Então, o consultor seria isso, ele tá junto, né? Exatamente. E assim, eu consigo levar muito bem esse contexto, não só empresarial, como para a vida, né? Como você falou, a gente tem diversos pontos da nossa vida que a gente consegue, se não tiver um foco realmente e um plano de ação para fazer a coisa acontecer, infelizmente não vai funcionar. Tem um trecho aqui, Rogério, a gente fala aqui que a gente fica na briga de quem fala primeiro. Os spoilers, eu tenho perguntas. Vamos perguntando. Dúvidas, a gente vai perguntando tudo, se prepara, velho. Você fala aqui, né? Um plano de negócio eficaz, ele não deve ser engessado, mas sim flexível para se adaptar às mudanças do mercado. Porque também tem isso, né? Você faz um plano ali com o seu cliente, mas depois pode ser que lá você tenha que mudar, é isso? Na verdade, assim, o que é o plano de negócios? O plano de negócios é um documento que nós fazemos, certo? Juntamente com o empresário. E aí, muitas vezes acontece que no início o empresário tem esse documento, mas coloca na gaveta, não acompanha. Então, muitas vezes existe no decorrer da sua vida empresarial mudanças que precisam ser atentadas e aí vai acabar fazendo alterações de fato no plano de negócio. Entendeu? O que vai nesse plano de negócios? Eu fazer uma pergunta além das perguntas. O que cabe dentro de um plano de negócio? O que cabe para quem não sabe o que é ainda? Vamos lá, o plano de negócios ele vai tratar um resumo descritivo do que é a sua empresa, quantas pessoas vão trabalhar na sua empresa, isso é uma partezinha do que tem, tá? Quantas pessoas vão trabalhar na sua empresa, o que você vai precisar de ferramentas, quanto que você vai gastar inicialmente de investimento, qual que será o capital social que você vai incluir na empresa, entendeu? Então, muitas vezes você chega para o empresário e pergunta quando vai abrir a empresa dele qual que é o capital social. Ele não sabe nem o que é capital social. Qual que vai ser a movimentação financeira? Quem que vai tomar conta do dinheiro aqui? Quem que vai fazer os pagamentos? E muitas vezes o empresário começa querendo fazer tudo e abraçar tudo. É o marketing, o financeiro, é o operacional e não consegue dar conta da parte estratégica. Então, o plano de negócio ele vai ser realmente um documento que vai visualizar de forma estratégica o seu negócio. Nossa, é essencial. Fazer isso, porque a gente acha que às vezes é comum... É comum para o especialista que vê, né? Quando a gente vai perguntar, né, fazer o podcast com o especialista, para ele é comum.
Mas pra gente aqui, eu acho que é a realidade do brasileiro, não é, Mayra? Você sente isso nos seus clientes, nas pessoas que você convive, assim, né? Conversa ali. E tem essa dificuldade? Porque o brasileiro é assim, né? Não, vou montar meu negócio, vou fazer tudo. Aí, principalmente quem é o dono ali da empresa, né? O responsável por aquela empresa, vai querendo abraçar o mundo, né? Exatamente. Então ele quer fazer o marketing, o financeiro, o RH, tudo. Inclusive na mentoria que eu faço, a gente trabalha primeiramente a mentalidade do empresário, porque precisa realmente ter aquela vontade de fazer acontecer, porque muitas vezes acontece o empresário simplesmente botar o negócio para funcionar e vai caminhando. Então, assim, mudar a mentalidade primeiramente, porque a gente já desde criança é adaptado com uma mentalidade CLT. Então, o que é que isso significa? Somos adaptados aí para a escola de uniforme, seguir aquela determinada regra. Verdade. E no negócio, quando você é empresário, você tem que pensar completamente diferente. Aí muitas pessoas falam que empresário tem um horário mais flexível. Mas não, na verdade o empresário ele tem que saber se vai sair às 20, às 23 ou vai passar do horário para sair da empresa. Então, assim, é uma dedicação completamente diferente, né? Então, a gente primeiro trabalha a mentalidade do empresário, depois gestão do negócio e depois gestão financeira para depois ver os outros pilares, né? Mas eu acho que esses 3 são os mais importantes para um negócio funcionar. Você aborda no seu capítulo, na parte já de introdução, a importância do resumo executivo. Como sendo assim, você colocou como o primeiro tópico de uma estrutura, mas ao mesmo tempo você coloca como sendo esse ponto mais importante. Saber fazer esse resumo executivo. Eu nunca pensei nisso. E olha que a gente tem uma empresa que está em crescimento e tudo, mas eu sofro muito com isso na prática. Eu, como gestor, sofro muito com isso. Que eu estava lendo aqui e eu consegui visualizar de uma maneira clara o café que você traz como exemplo aqui, né? E como é isso na prática? Assim, você senta com o empresário e desenha isso com ele? Como é que funciona assim, a execução? A execução. Perfeito. Basicamente, é o coração da sua empresa. Por que ela funciona? Por que ela está batendo? Então, se você não sabe quais os valores que a sua empresa tem, qual que é a missão dela, o objetivo, você não sabe para onde vai. Então, esse é o ponto crucial. Então, Rogério, por exemplo, se os valores da sua empresa, vamos supor que é dedicar... trazer um bom ambiente para os funcionários, por exemplo. Uhum. E se nesse contexto você não consegue inserir, então lá atrás já está infringindo, de certa forma, os valores que você prega como referência. Então, aí, dependendo de qual que vai ser os seus valores, qual que é a missão, o objetivo, visão, e você daqui a 10, 15, 20 anos, aí é que vai ser direcionado todos os outros aspectos e prioridades mais relevantes para conduzir a sua empresa. Mas isso é o resumo executivo. Isso. E você senta e extrai essas informações através da anamnese? Não, seria na verdade, como é que você traz essa descrição quem faz é o empresário e eu só dou o direcionamento para melhorar ou não. Porque muitas vezes você não sabe identificar qual que é a diferença de missão e visão. Uhum. Então, muitas vezes você acha que é a mesma coisa, mas não. A visão é o que a gente quer daqui a 10, 15, 20 anos. A missão não. Qual que é a minha missão para agora? Entendeu? Sim. Olha, é como se fosse a visão para onde a empresa está indo e a missão é como ela está fazendo. Isso. Seria mais ou menos isso? A consultoria, basicamente, eu vou pegar aquela dor dele, vamos supor que ele tem um problema de gestão financeira, as contas não estão organizadas, e eu vou entrar lá na empresa dele, verificar qual que são as dificuldades, os problemas, e vou atuar especificamente naquela situação. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de um sistema mais funcional, preciso melhorar o departamento financeiro, quais são as pessoas que estão fazendo aquele determinado trabalho. Na mentoria, alguns encontros, tá? Na agenda delimitados, então de 15 em 15 dias a gente tem encontro. Existe a mentoria em grupo e a mentoria individual. Então, basicamente, a gente tem os encontros comigo e também com outros profissionais da área. Então, a gente vai dando planos de ações para ele conduzir e ele realmente vai conduzindo a empresa da forma específica dele, individualizada. No entanto, ele tem um grupo que vai ajudá-lo também a entender que não está sozinho, porque muitas vezes o pessoal acha que empreender é você estar só, conduzir só, mas não.
Às vezes até sobrecarrega o contador, achando que é obrigação do contador, mas não. Essa parte de consultoria e mentoria é um outro serviço que a gente consegue agregar nisso aí. Interessante ela falar sobre essa questão do empreendedor se sentir só. Eu vejo que quando esse empreendedor está sozinho, na realidade já está faltando ali uma humildade de pedir ajuda, né? De ter um mentor, de ter uma pessoa que caminha junto com ele, porque não precisa ser sozinho, né? Ninguém vence só, né, Mayara? Então, passar por um ponto de observação de por que eu estou tão sozinho, né? E a partir dali, cabe a questão do autoconhecimento. Por que eu estou fazendo tudo tão sozinho? Será que eu não estou querendo controlar tudo? Eu vejo também muito isso de uma forma cultural. Existem empresários que não sabem nem que tem o problema. Existem os empresários que não buscam porque acham que é caro. Não é. Às vezes, o que você faria em 2, 3 anos, em 6 meses você consegue resolver, na verdade. Então, assim, não entender o problema, não querer resolver o quanto antes, com a ajuda realmente de um profissional, realmente faz toda a diferença. Porque você vai estar economizando de um lado, não, mas eu não quero, porque lá na frente, quando eu tiver, só que lá na frente, foi o que você falou, pode demorar 2 anos, algo que você poderia fazer em 6 meses, né? E basicamente o que eu falo e o que eu escrevi é o que eu convivo, que eu vivi, na verdade, porque meu escritório de contabilidade, ele também passou por uma mentoria, por uma consultoria, então todas as partes, para me tirar do operacional, para eu conseguir chegar aqui, passar uma semana aqui viajando e deixar o escritório lá funcionando, a coisa tinha que acontecer. Então, antigamente eu ficava sobrecarregada, porque era eu empresa, né? Eu era no marketing, tinha que fazer as redes sociais. Olha aí, alguém fala muito sobre esse conceito. Acabei de falar que é o eu presa. Falei no podcast anterior. Toda a parte do operacional, folha de pagamento, a abertura de empresa, a parte constitucional, legalização. É muita coisa. Os impostos. Então, acaba que isso, de certa forma, estava me sobrecarregando. Para poder eu sair desse operacional, eu tive que buscar alguém para me dar realmente essa direção e dizer, não, peraí, o que é que eu tô errando e o que é que eu tô precisando fazer? Porque por mais que eu saiba o que tem que ser feito, às vezes estar de fora enxerga melhor do que nós mesmos. Sem dúvidas. Um erro que eu cometi recentemente foi exatamente na parte tributária, por exemplo, da nossa empresa. Nós temos uma editora, então a editora ela tem um sistema tributário completamente diferente de outras empresas, de outros segmentos. E aí eu estava enquadrado totalmente diferente. E eu sei que você também é especialista nessa área, né? Então eu acredito que a sua consultoria, ela passa por não só apenas organizar a parte do operacional e do tático e do estratégico, como também traz essa visão muito ampla por causa das suas formações na área contábil e do direito. Então, isso também faz toda a diferença. Eu sofri essa dor recentemente, sei o quanto que isso é importante. Sim, na verdade esse é o primeiro estudo que eu faço, né? Esse diagnóstico empresarial, ele consiste em você saber qual que é a atividade da empresa, quais são as dores da empresa e onde ela está enquadrada. Esse é um dos principais pilares, porque se você vai, por exemplo, serviço de consultoria, tudo bem que uma consultoria tributária vai te ajudar nesse sentido. Mas quando você vai olhar num todo, você todos os aspectos, seja pesquisa do diagnóstico da Receita Federal, por exemplo, para ver como está, se tem algum débito. Às vezes aconteceu também com e apareceu um débito depois de anos, ele não sabia, acabou sendo desenquadrado do Simples, a gente teve que correr para voltar para enquadrá-lo. E assim, foi uma situação que nem ele sabia que existia o débito, nem tinha sido consultado. Então, também. E a gente está falando aqui de empresas, mas eu não sei se você também trabalha com o pequeno ali, né? Não sei se as pequenas empresas ou o MEI, até porque tem pessoas que vai fazendo, eu vou fazendo. Quando vê, é desenquadrado, porque já não é mais MEI, né? Então a pessoa vai tendo um trabalho. Claro que não é ilegal, tá, gente? A gente tá falando de ilegal, a gente tá falando de pessoas que desconhecem, que estão fazendo um trabalho e que depois precisam fazer essa. Não chama transformação, né? Quando faz a transformação, aí quando vê, já tem que pagar taxas e mais taxas aí, né? E aí você faz esse trabalho também com quem está iniciando, quem é pequeno ainda? Ou Exatamente. Só empresas maiores? Exatamente. Na verdade, a minha formação, minha especialização é com pequenas e médias empresas. Eu trabalhei em empresas grandes, mas hoje a minha vontade realmente é pegar
pequenos empresários e fazer ele entender os números. Entender o que é lucro, o que é prejuízo, como que ele vai fazer para chegar ao melhor resultado dessa jornada. Porque eu sei como não, é difícil, né? Sim. Então, basicamente, não é o tamanho da empresa, mas a vontade de fazer a coisa acontecer. Muitas vezes você tem uma empresa grande, às vezes a empresa é familiar e você não tem... E sempre tem alguém para dizer que não, isso aqui não mexeu, isso aqui vai. Então, é mais complicado. Eu prefiro realmente trabalhar com pequenos empresários e tentar mudar a mentalidade dele. Então, pequenos empresários, ouçam esse podcast. Com certeza. Já estamos pegando muitas coisas aqui para colocar na prática. Fala uma coisa, Mayara. Campo de atuação, mesmo sem estar assim, presencialmente dentro da empresa, vocês conseguem fazer o trabalho de vocês em outros municípios, em outros estados? Como é que funciona hoje a atuação da seu grupo empresarial? Total. Hoje em dia, para tudo, pós-pandemia, a gente teve uma revolução, na verdade, na era digital, né? Total. Antigamente, preciso dizer que eu já estou há mais de 15 anos na área. Uhum. Mas, assim, antigamente eu ia dar entrada na abertura de uma empresa, a gente levava toda a documentação na junta comercial, demorava uns 15, 30 dias para ficar pronta. Hoje, de um dia para o outro, a gente consegue abrir uma empresa. E tudo de forma digital. Faz a entrega da documentação toda digitalmente, via sistemas. Então, para tudo, hoje em dia, a gente consegue fazer todas as informações via sistema. Não só no escritório de contabilidade, como na consultoria e na mentoria. Então, a gente consegue atender todo o Brasil, fora também. Queria voltar um pouco pro livro. Dá tempo ainda? Claro, Senão vamos, ele com dá certeza. pronto depois que eu tô passando do tempo, viu? Vamos Mas explorar vamos lá. bastante, Sabe por com quê? certeza. Porque a gente pergunta muito para os entrevistados, né? Para os escritores que participam aqui. Se você não sabe, a gente entrevista aqui no nosso podcast os escritores da editora Chave Mestre. Então, esse é o livro que ela escreveu aqui, que ela participa, dando, claro, a história dela, o posicionamento dela, mas a gente também pergunta para vocês. Você pode tomar sua água, viu? Fica à vontade depois da pergunta. E a gente sempre pergunta para vocês, escritores, como que foi quando vocês receberam o convite, se vocês já pensavam em fazer um livro ou não, ou se não pensava, só trabalhava na área, mas de repente recebeu um convite. Como que foi isso para você? E o que você acha, né, que seu capítulo pode, né, ajudar, embora você já esteja falando isso, mas o que pode ajudar aí as pessoas quando elas lerem o seu capítulo 19? Débora, eu gosto muito de falar sobre oportunidades. Muitas vezes elas vêm disfarçadas. Às vezes a gente acha que, enquanto uns choram, outros compram um lenço, né? Mas o que acontece? Em uma situação de dificuldade, aparecem diversas oportunidades que a gente consegue enxergar de fato. Ou tá ali debaixo do nosso alcance e a gente vai e encara, que foi o que aconteceu. Então, eu estava passando por um processo que eu não sabia se iria aceitar ou não, porque estava muita tribulação, não sabia se iria dar conta, mas aí eu fiz, se chega, porque eu tô pronta e tô preparada. Então, foi essa decisão incrível. Tive que correr realmente com prazos, uma noitinha sem dormir, nada de fora do normal. Nada fora do normal. Nada que a gente já não faça na empresa. Assim, realmente, no primeiro momento, eu pedi uns 3 dias para pensar. Então eu vou encarar, mas também encarar com vontade, porque realmente vai fazer toda a diferença, não só para minha vida pessoal, como empresarial. E assim, quando eu era mais nova, eu comecei a dar aula. O primeiro trabalho foi aos 16 anos, dando aula para criança no ensino superior. Então eu já tinha pensado lá na frente, nos meus 30, 40 anos, quem sabe eu não vai escrever um livro. E isso ficou esquecido. Quando surgiu o convite, nossa. Olha aí. É para acontecer então. Então realmente eu não tive nem muito que desviar e estou bem honrada, assim, bem feliz com o resultado. Como E tem a sido a gente também, repercussão? né? Como tem sido a repercussão lá entre os seus clientes? O pessoal já está sabendo como é que tá? Já a gente, o pré-lançamento, Sim. na verdade, né? Foi bem bacana. Assim. Muita bom. gente ficou surpresa, outros, nossa, realmente você Legal. é fora da curva, porque do nada eu apareço com um projeto Olha novo só. e tá funcionando. Fala, é sobre isso. Com certeza, vamos fazer esse... E aí, basicamente, amanhã tem um lançamento oficial, né? Sim. Aqui em São Paulo. E esse mês ainda eu vou fazer uma festa, um lançamento
lá em Maceió. Nossa, Alguns que coisa convidados. E a gente boa. tá vendendo bastante. Que ótimo, que ótimo. E é um livro que é onde você fala ali, né, sobre as tuas experiências também, né? Não é só o que você sabe, mas o que você já viveu para poder falar, né? Porque é legal quando a gente tem a propriedade, né, daquilo que tá fazendo, né? Sim, e o subtítulo do livro, ele aborda muito bem isso, né? Acelere seu processo financeiro e empresarial. A Mayara já vive isso. Ela já leva isso de uma forma profissional para os seus mentorados, as empresas que ela presta serviço também como consultora. Então, gente, é a junção de um trabalho que você já realiza com um livro que agora fica aí eternizado, com certeza, um conteúdo de alto valor para as pessoas poderem pegar e colocar em prática na vida, nos seus negócios, tá? É muito importante isso. Não é só assistir o podcast, não é só ouvir o podcast. Pegar e colocar em prática é o que vai fazer a diferença com um conteúdo como esse que você está tendo acesso. E também se conectar com o trabalho da Mayara Tavares, porque aí você vai ter aí nas redes sociais, na descrição do vídeo, para você poder também conhecer muito mais desse trabalho, de uma forma muito mais profunda. É um livro que parece ser técnico, às vezes as pessoas acham que não vai entender o suficiente, mas a didática dele tá tão gostosa, a leitura, tá tão bacana. Porque se você realmente pegar e botar a mão a coisa vai acontecer. E assim, voltado, eu falo sobre. Posso dizer, mas aqui. Acho. Cada um trouxe uma forma de se expressar e fazer o leitor entender e aplicar. Não foi apenas uma leitura, uma mera leitura que vai ser guardada. É verdade. Dá para colocar como um manual mesmo, exatamente, né? Pegando, prática, observando bem o que você pode colocar em prática no dia a dia. Uma coisa que é importante também é saber dos seus projetos futuros, Mayara. Dá um spoiler, né, do que está por vir. Eu tenho investido bastante na questão da ambiência, né? Os ambientes que a gente está inserido. Isso tem influenciado bastante no meu negócio. E aí, em Alagoas, em Maceió especificamente, eu fui convidada para fazer parte de um mastermind, que existe há pouco tempo, e a gente traz diversos temas, conteúdos para contadores. Então, já tem podcast saindo também, tá no ar, a gente faz encontros mensalmente, na verdade. E aí, estamos tentando também revolucionar esse mercado lá em Maceió. Porque muitas vezes a gente tem que fazer um curso fora, ou conectar com outras pessoas também em outros estados, e aí acaba que também é maravilhoso, mas eu acho que conectar mais ainda a nossa classe em Alagoas é melhor ainda, porque muitas vezes a gente olha para o outro como um concorrente, né? Mas não, estamos ali juntos com o mesmo propósito, e aí eu acho que nada melhor do que unir e trazer todas as experiências que a gente tem para os demais contadores, né? E aí tá bem bacana esse projeto. Fora isso, tem realmente a questão das mentorias, né? Que eu estou para lançar também mais um agora no mês que vem, provavelmente, se tudo der certo. E aí algumas outras coisas, outros projetos que estão caminhando, mas basicamente são esses. Por enquanto, não. Por isso que a turma, quando olha para a Mayara, diz, nossa, mais um projeto, como assim, né? As pessoas não conseguem acompanhar a velocidade de quem vive o propósito. E é muito claro isso, né? Tanto no seu perfil, na forma que você fala, o brilho nos olhos, porque eu sei que você faz com amor. Isso aí é exatamente quando você compartilha no livro, mostra muito claramente isso. Você poderia guardar para você, porque você quer que o outro tenha um acesso a esse tipo de conhecimento. Isso faz toda a diferença. Agora tá acabando, né? Porque o nosso podcast, se desse, a gente faz 4 horas de podcast com cada entrevistado. Né? Eu vou aproveitando a mentoria. Cada podcast eu tô aproveitando a mentoria aqui. Só tô aqui. Essas considerações que ela pode dar de recado para nossa audiência, para que eles levem essas ideias finais suas. Não são finais, porque tem coisa aí ainda vindo, mas de hoje. Quero deixar muito claro que nós estamos dentro da Bienal, porque é muito legal estar dentro de um evento como esse, que é o maior evento literário da América Latina, entrevistando você, porque é o compartilhado que nós acreditamos, compartilhado em um conteúdo de valor. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse
literalmente assim, para a pessoa que está passando por uma dificuldade, não está conseguindo estruturar seus negócios, está perdido, não sabe como dar os próximos passos na sua vida financeira e com relação a essa empresa. E aí? E aí, o que E a gente aí? faz? Dá aquele recado assim que vai certeiro ao coração dessa pessoa para que ele possa entrar em ação. Então, independente de que ponto de partida você esteja, sempre vai ter um plano para a gente construir. Então, não adianta a gente pensar que está estagnado, ou que não vai acontecer, ou que tá difícil, porque sempre existe um meio para a gente se conectar. E nada melhor do que procurar pessoas mais experientes para ajudar e auxiliar. Às vezes nem só um mentor, na verdade, né? Mas uma pessoa que lhe apoie, consiga de fora entender quais que são as dificuldades, quais que são os pontos de melhoria, né? Que a gente precisa conectar essas pessoas. E realmente resgatar essa vontade, esse desejo de trazer esses planos à tona e sair realmente do papel e fazer a coisa acontecer. Muito Basicamente. Gente, Bom. no final do nosso podcast de hoje, quero agradecer muito a Mayara Tavares para São Paulo, para a Bienal do Que Livro em honra São nossa, Paulo. hein? Que honra, muito obrigado. Obrigado por compartilhar Eu que seu agradeço. conteúdo. É só o primeiro de muitos podcasts que vamos fazer juntos, com certeza. Eu quero agradecer a você, Débora, Obrigada, também por ter Vera. participado de uma forma brilhante. E espero você no próximo episódio.